Olá, gente querida. As palavras bíblicas para esta terça-feira falam daquilo que fazemos na igreja. E o salmista no Salmo 26, ele diz: Eu, nas reuniões de adoração, vou louvar a Deus. É como se ele dissesse assim: bom, é o que eu escolhi fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu fui chamado para fazer por Deus. Então, ele diz: eu vou louvar a Deus. O apóstolo Paulo escreve para os Coríntios também, 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz: meus irmãos, o que deve ser feito na igreja, na comunidade? Ele diz: olha, um tem um hino para cantar, o outro tem algo para ensinar, o outro tem uma revelação de Deus, o outro ainda tem uma mensagem, e ainda uma outra pessoa tem condições, tem o dom de interpretar esta mensagem, ou seja, trazer esta mensagem para o dia a dia da vida das pessoas. Bem, no primeiro momento, tudo isso diz respeito à reunião da igreja, da comunidade. A celebração ao culto diz respeito à aglomeração de pessoas. Eu sei, você vai dizer, pois é, mas nesse tempo de pandemia, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode se encontrar. Sim, é verdade. Mas, aí é que está uma questão interessante que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, no final desse versículo, que tudo isso seja feito para crescimento espiritual da igreja. Se nós analisarmos hoje a nossa condição de termos crescimento espiritual da igreja, é através dos meios de comunicação, é através do meio virtual. É claro que não é a mesma coisa como quando a gente se reúne num grupo, na igreja, na oase, na juventude, no ensino confirmatório, nos outros grupos de música e tantos que a gente tem nas comunidades. Sim, e penso que é essa parte que a gente precisa, por assim dizer, traduzir para os nossos dias, para a nossa situação, para a nossa condição. O crescimento espiritual da igreja continua, ou seja, essa é a vontade de Deus, que você seja alimentado na sua fé e que nós possamos experimentar, ao menos por um tempo, um outro tipo de comunhão, que seja esta comunhão virtual. Que a graça de Deus também nos ilumine para não perdermos a nossa fé nesse tempo de pandemia. E, se você sabe fazer algo, faça para o crescimento espiritual da igreja, das pessoas que você conhece e que você ama. Um abençoado dia para você.